De promessa à realidade, de jogador de clube a convocado para a Copa do Mundo, de jogador de seleção a um fim de carreira bem diferente do que se esperava. Guardando pra mim, até pra não mostrar minha fraqueza, né? Tipo, aquela coisa do super-herói que a gente é considerado ninguém. O protagonista do vídeo de hoje é Nilmar, ex-atacante, e que a galera que me segue lá no Instagram escolheu para ser o protagonista do vídeo de hoje. Vamos relembrar hoje, então, o atacante Nilmar. Nilmar começou a jogar futebol na base do Matsubara, lá em Cambará, no Paraná. Depois, ele foi para o Internacional e estreou como profissional em março de 2003, quando tinha só 18 anos. A partir daí, ele começou a se destacar e conquistar o seu lugar no ataque do time. Cobrança rápida. Bom posicionamento do Diego, jogou cruzado. Aquele Inter de 2003 tinha algumas promessas, né? Além do próprio Nilmar, o Daniel Carvalho e o Cleiton Xavier, além dos gêmeos Diego e Diogo. Vocês lembram do Diego e Diogo? Ainda em 2003, o Nilmar foi convocado para uma espécie de seleção brasileira sub-23 que disputou a Copa Ouro, né? Treinado pelo Ricardo Gomes, e o Brasil perdeu para o México na final, né? Com um gol de ouro. Em 2004, seguiu se firmando, foi artilheiro do time no título do Campeonato Gaúcho e naquele mesmo ano foi convocado pelo Carlos Alberto Parreira para a seleção brasileira principal, que disputou um amistoso lá contra o Haiti, foi 6-0 e o Nilmar estreou fazendo gol. Chance para muitas estreias, mas a falta de entrosamento não impede a goleada, 6-0. Roger marca 2, Nilmar outro. Em agosto de 2004, foi negociado com o Lyon. Embora Nilmar não tenha se adaptado muito bem ao futebol europeu e tenha tido poucas chances no time, seu começo no Lyon foi ótimo. Ele marcou 2 gols na estreia, entrando no segundo tempo do jogo contra o Rennes, mas depois disso não marcou nenhum gol mais na Ligue 1. Porém, na Champions de 2004-2005, ajudou o time a chegar nas quartas de final, marcando 4 gols em 9 jogos. Após não se adaptar ao futebol europeu, ele voltou para o Brasil em um empréstimo ao Corinthians, né? Tentando se firmar ali na seleção brasileira. E olha só, ele não era nem a primeira opção de centroavante pro time. Até recentemente eu gravei o 110 anos do Corinthians, vai sair na Globoplay agora, e fui perguntado sobre isso. Eu fui a terceira opção para a quarta de ser o centroavante do Corinthians naquele ano. Eles tentaram o Luiz Fabiano, tentaram o Wagner Love, e na volta da viagem deles lá da Europa, eles passaram em Lyon. Então eu era a terceira opção como um 9, que eles queriam um 9. A minha característica nunca foi de ser um 9, artilheiro, matador. Movimentando. Eu me lembro até hoje que na minha entrevista o empresário falou: chega lá, tu fala que tu é um 9 e tu vai fazer um gol por jogo. Eu falei: como assim? Cara, e o Corinthians E na entrevista que eu me apresentei, eu falei: ó, cheguei aqui pra ser um 9 e vou ser artilheiro do time. Não fiz um por jogo, fiz 2. Fiz um a cada 2 jogos. Nilmar foi um dos principais jogadores na campanha do Corinthians que levou o título do Campeonato Brasileiro de 2005. Junto com Carlitos Teves, formou uma dupla de ataque que marcou mais gols no campeonato. No Campeonato Brasileiro de 2006, depois da Copa do Mundo, ele sofreu uma lesão séria no joelho direito durante um jogo contra o Palmeiras, que o afastou dos gramados por 6 meses. Quando voltou a jogar, ainda em meio a uma batalha jurídica com o Corinthians, Nilmar sofreu a mesma lesão, mas dessa vez no joelho esquerdo, novamente contra o Palmeiras. Esse acabou sendo o último jogo dele pelo clube de Parque São Jorge. E quando a gente olha hoje, a sensação é de que o Nilmar jogou muito pelo Corinthians, mas ele só jogou 60 partidas. Foi pouquíssimo, porém ele fez 32 gols, uma média acima de meio gol por jogo, o que dá a sensação de que se ele tivesse atuado por mais vezes pelo Corinthians, ele poderia ter feito ainda mais história, né? Em setembro de 2007, o Nilmar voltou ao Inter. Ele reestreou pelo time colorado quase 2 meses depois. Na final da Dubai Cup contra a Inter de Milão, o Nilmar fez um gol de bicicleta que garantiu a vitória por 2-1 e o título para o Inter. Em dezembro de 2008, o Nilmar ajudou o Inter a conquistar o título inédito da Sul-Americana, inclusive marcando o gol da vitória na prorrogação. Junto com Alex, foi o artilheiro da competição com 5 gols. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, no jogo entre Corinthians e Inter, né? Ó o papo de lei do ex aí. Ele marcou um gol incrível, driblando vários zagueiros. Suas boas atuações pelo Inter o levaram de volta à seleção brasileira após 6 anos. E aí chegou o momento de dar
adeus ao Internacional. Em julho de 2009, o Villarreal da Espanha anunciou a contratação do Nilmar por 16,5 milhões de euros, com um contrato de 5 anos. Foi o maior investimento da história do clube. Ele foi apresentado como novo reforço do Submarino Amarelo no final de julho de 2009 e admitiu que sabia da grande responsabilidade, mas estava confiante de que jogaria bem, assim como no Brasil. Nilmar também comentou que sempre foi atraído pelo futebol espanhol, por ser bem parecido com o brasileiro, técnico e rápido, características que era do Nilmar, né? Disse ainda que estava realizando o sonho de jogar na Espanha. E no Submarino Amarelo foi onde o Nilmar deslanchou, né? Foi a grande passagem dele pela Europa e o clube em que ele mais jogou na carreira depois do Internacional. O Nilmar Prime com certeza foi o Nilmar do Villarreal, mas em 2010 estamos falando de auge na carreira. Tá aí a lista. Tá aí Júlio César, portanto, nome barbada, né, desta lista. Olha aí, Gomes, também algumas barbadas aí, né, como o Maicon, por exemplo. Vamos agora para os zagueiros. Veterano Juan, mas sempre presente nas convocações. Lúcio, Kaká, que certamente será a grande esperança aí de liderar este grupo. Júlio Batista, Luiz Fabiano, faltam só 3 nomes, hein? Nilmar, também está chamado para a seleção brasileira. Ele fez parte daquele elenco da seleção brasileira que perdeu para a Holanda nas quartas de final da Copa de 2010. E ele seguiu destruindo no Villarreal até 2013, onde a partir daí ele acumulou algumas passagens pelo Qatar, tendo jogado no Al Rayyan e no Al Jaish. Chegou a dar um pulinho no Inter de novo ali entre 2014 e 2015 e foi pro Al Nassr dos Emirados Árabes em 2015 para ficar lá até 2017. Mas foi lá que tudo desandou, porque nesse período dele lá ele chegou a ficar um bom tempo sem jogar e aparentemente, ao que dizem os especialistas, isso pode ter corroborado para talvez o pior momento não só da carreira, como um momento pessoal da vida do Nilmar. Mas eu já vou explicar isso aí, porque em julho de 2017 o Nilmar foi apresentado no Santos, mas 2 meses depois uma bomba estourou. Em setembro, o contrato de Nilmar com o Santos foi suspenso para que ele pudesse tratar uma depressão. Os médicos acreditavam que o tempo de mais de 1 ano sem jogar futebol no Oriente Médio poderia ter contribuído para os sintomas, já que a prática do futebol ajuda na produção de serotonina, noradrenalina e dopamina, substâncias que combatem a depressão. O Santos confirmou que ele ficaria afastado até se recuperar. Pelo clube, Nilmar jogou apenas 39 minutos em 2 partidas, mas ele nunca mais voltou a jogar futebol profissional. Na verdade, ali, quando eu vim pro Santos, era uma coisa que eu já estava em mente, que eu não iria acertar com ninguém, ia tomar 1 mês para mim, para decidir o que eu iria fazer e tudo mais, né? Só que daí apareceu o futebol, né? Apareceu a oportunidade, acabei indo. Aí até me condicionar tudo de novo, eu tava me sentindo, como vou dizer, não tava motivado, assim, tava sem aquele frio na barriga, aquela ansiedade de querer, eu tava mais eu querendo motivar mesmo, mas por dentro eu tava tipo assim, acordava pra ir treinar, mas nunca a gente acorda, vou lá treinar, mas pelo menos tu vai pra um ambiente que tu fala, vou lá trabalhar, legal, vivo disso, dependo disso, sempre foi meu sonho. Já tava perdendo isso. Eu já tava perdendo isso. E aí já não tava sendo prazeroso, mas tá sendo massacrante. Eu ter que ir treinar, e sentia muita dor. Tinha 4 cirurgias nos joelhos. E aí aquela coisa toda, né? A parte física cada vez exigindo mais da gente. Fisioterapia direto. E foi indo. Aí quando... Depois de um jogo, eu tava acumulando e eu nunca transmitia pra ninguém isso. Esse é um problema meu, eu era muito fechado, né? Guardando pra mim, até pra não mostrar minha fraqueza, né? Tipo, aquela coisa do super-herói que a gente é considerado. Ninguém. Minha esposa, né? Que eu tava meio, né? Pra baixo, mas nunca imaginou que aconteceria isso. Aí depois de um jogo, eu no quarto do hotel, me paralisou todo o corpo, assim, deu uma crise de ansiedade. Lá em Belo Horizonte isso? Lá em Belo Horizonte. Aí não dormi mais, aí no outro dia falei com o doutor, aconteceu alguma coisa comigo de madrugada. Aí cheguei em casa, aconteceu de novo. Paralisou tudo de novo, dormiu tudo, eu achei que eu tava dando alguma coisa em mim, fui pro hospital, eu fiquei 2 dias fazendo exame, detectaram nada, e eu achava que o coração tava batendo a 200 por hora, não tinha nada. Que isso. Tudo cabeça mental. Aí foi que me bateu a tristeza, né, aí fiquei 3, 4 meses só deitado em sofá, chorando, não via jogo, não tinha prazer em nada, nem brincar com meus filhos. Sabe, é uma coisa hormonal que tira do corpo da pessoa, que eu sentia dor no corpo, não tava fazendo nada e tinha dor no corpo. E tinha mais 1 ano de contrato, né? Tinha mais 1 ano. Uma pressão de voltar, um baita de um salário, assim, pra época.
muita gente pressionando, né? Sim. O próprio clube também queria uma resposta Claro. e tudo mais. No entanto que eu abri mão, tinha mais um ano de contrato e podia ficar fazendo tratamento lá que... Falei, não. No entanto que quando eu rompi o contrato foi um dos pesos que eu tirei das minhas costas, que eu tinha com essa responsabilidade. Puta, eu tenho contrato, eu quero voltar. E eu me cobrava em querer voltar, só que eu não conseguia. Tinha força. Aí fui psicólogo, psiquiatra, até tu começar a entender e dar o braço a torcer, né? Porque a gente é acostumado a... Nunca que acredito que vai passar com a gente. Imagina, os filhos no melhor momento, no meu melhor momento de vida, financeira, familiar. Era o meu auge, tipo, final de carreira, vou desfrutar agora. Não. E o Nilmar, hoje, na data da gravação desse vídeo, tá com 39 anos. Não sei se ele chegou a anunciar a aposentadoria, eu pelo menos não vi, mas ele já chegou até a trabalhar como comentarista na TNT Sports ali em torno de 2021 e aparentemente a carreira dele acabou. Mas eu quero saber de você qual é a sua grande lembrança do atleta Nilmar. Eu me lembro muito bem daquele ano de 2005 no Corinthians, que foi surreal. Eu sou de São Paulo, né? Nem sou corintiano, sou palmeirense na real, mas eu lembro que aquele ano o que esse maluco jogou junto com o Tevez era coisa de maluco, e né, tava pertinho aqui do estado de São Paulo. No Inter não acompanhei tanto por não ser do Rio Grande do Sul, mas, pô, que carreira linda teve o Nilmar, inclusive tendo jogado uma Copa do Mundo. Quero saber de vocês quem deve ser o próximo protagonista aqui no nosso canal, aqui nesse quadro Protagonistas. Deixa aqui nos comentários que as sugestões de vocês eu vou pegar, vou jogar lá na enquete lá no meu Instagram e a galera que me segue lá vai votar. Então me ajude a decidir o próximo protagonista do nosso quadro, demorou? E se você tá aqui comigo até agora e não deixou o like e não se inscreveu no meu canal, faz a boa, deixa o like para esse vídeo chegar para mais pessoas, certo? Se inscreve no canal que tem conteúdo de futebol todos os dias pra gente trocar aquela ideia. E pô, se você é colorado, se você é corintiano, você lembra bem aí do Nilmar, tem algum grupo aí de torcedores que pô, você acha da hora, pega o link e manda lá, fala, vamos relembrar a carreira do Nilmar, mano, grande jogador que passou aqui pelo futebol brasileiro e jogou Copa do Mundo. Jogou Copa do Mundo, a gente já tem que respeitar, né? Fechou, rapaziada? A gente se vê no próximo vídeo então. Falou, rapaziada.